Para quem ainda não conhece esse canal, eu sou formado no curso de Ciência da Computação numa Universidade Federal e possuo real comprovação documental através da minha carteira CLT que eu trabalho há muitos anos para empresas multinacionais. Dessa forma, eu vou estar trazendo aqui nesse canal notícias sobre o mundo dos games, criação de jogos, streamers, youtubers, e uma das coisas que eu vejo constantemente nos grupos de jogos é a dúvida de quem está começando a carreira de jogos e quer começar a desenvolver a criação de games. Eles ficam com a dúvida de que qual é a linguagem de programação que o programa motor de jogos Unity Engine usa. Dessa forma, eu vou estar aqui apresentando como que você que está começando a criar jogos com a Unity tem que proceder para trabalhar com ela e qual a linguagem de programação que você tem que estar estudando que a Unity usa. A Unity ela foi criada, se não me falha a memória, em 2004 ou 2005. Quando eu peguei ela lá naquela época, ela não funcionava para as arquiteturas e plataformas de sistema operacional Windows. Ela naquela época, a Unity lá em 2004 e 2005, ela foi criada e funcionava somente para Mac. E lá, naquela época, a empresa da Unity, ela criou a sua própria gramática, a sua própria linguagem de programação, com as suas regras gramaticais léxicas, sintática e semântica. A linguagem que a Unity usava naquela época, que era uma linguagem proprietária da empresa da Unity, se chamava Unity Script. Por que se chamava Unity Script? Porque naquela época, na época ainda que se usava o Delphi com Pascal, a gente utilizava uma forma, um paradigma de programação chamada procedural. Então a gente tinha na linguagem de programação procedures. Então, quando eu pegava, por exemplo, um Delphi com Pascal, eu criava procedures, porque o paradigma de programação era o procedural. Porém, hoje, a programação estruturada, né? Hoje a gente não utiliza mais esses paradigmas de programação. Pelo menos não é mais o que está em voga hoje, atualmente. Então, naquela época, a gente tinha, sim, a Unity Script com a sua regra gramatical própria. E tinha uma outra linguagem também que o programa da Unity poderia utilizar os programadores desenvolvedores, que era a linguagem Boo, que se escreve com B-O-O. Então, essas duas linguagens a gente podia utilizar, a linguagem Boo e a linguagem Unity Script. Porém, imagina você, que sendo um programador, já trabalha para uma empresa desenvolvendo aplicativos para ela de forma profissional. Você utilizaria uma linguagem que é só para fazer jogos só da Unity? Não era isso que nós fazíamos no mercado. Como programadores, utilizavam outras linguagens de programação, como Java, como PHP, como C Sharp, como C++. A Unity ficou refletindo sobre como que ela poderia, comercialmente, estar aumentando o uso do seu programa. E assim, dessa forma, ela teve uma grande sacada. Ela ficou pensando, bom, eu vou adicionar uma outra linguagem de programação que eles usam muito para fazer aplicativos web. E aí ela adicionou a linguagem de programação JavaScript. Quem trabalha com programação web sabe que o JavaScript é uma linguagem muito utilizada. Então, quem faz programação web usualmente é HTML, CSS e JavaScript. É claro que nós vamos usar frameworks para estar fazendo o aplicativo web. A gente normalmente não faz assim puramente codificando do nada sem usar um framework. Mas saiba que o JavaScript ele é a linguagem muito utilizada para aplicativos web. Quem trabalha com esse nicho, com esse setor na indústria, no mercado. Então, a Unity pegou e acabou incorporando o suporte à linguagem de JavaScript. Por quê? Porque a grande visão que ela teve, foi muito inteligente da parte dela, é que aqueles programadores que já trabalhavam para as empresas e já sabiam utilizar a linguagem JavaScript para fazer aplicativo web, dessa forma, a curvatura de aprendizado para fazer jogos com o programa motor de jogos da Unity ia ser bem menor. Porque, horas, ele já sabia programar com a linguagem JavaScript. Então ia ser mais fácil pegar o programa da Unity e já sair fazendo jogos. Isso foi uma grande visão, uma grande sacada que ela teve. Porém, ainda assim, muitos usavam outras linguagens de programação. Querendo você ou não, a Microsoft ela tem um poder comercial e de mercado muito, mas muito grande. Fora do Brasil, em outros países, como Estados Unidos, ou a grande parte da Europa, nós temos assim a Microsoft com um poder muito grande. E esses países eles compram as ferramentas da Microsoft para usar nas suas empresas. Então, dessa forma, a Unity pensou o quê? Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o suporte à linguagem C Sharp, porque muitas empresas e muitos programadores que trabalham no mercado de trabalho eles já usam a linguagem C Sharp. E aí ela fez o quê?
ela descontinuou o suporte, removendo do seu sistema da Unity a linguagem UnityScript, a linguagem Boo e a linguagem JavaScript, e colocou o suporte somente e unicamente, exclusivamente ao C#. Então, se hoje você quer desenvolver jogos com o programa motor de jogos Unity, ela trabalha única e exclusivamente com o C#, porque ela fez um contrato milionário com a empresa Microsoft, onde, quando você já pega o programa da Unity e já instala o programa da Unity, já vem uma opção nas novas versões se você deseja baixar e instalar também a IDE da Microsoft Visual Studio. Então, você quando instala a Unity, já vem a opção para você instalar a IDE Microsoft Visual Studio. E aí ela cria uma ponte. Ela, sem você saber, ela já está instalando um software, uma bridge, uma ponte entre Microsoft Visual Studio e a Unity, para que você possa fazer depuração de código, que é o debug. Então, para você fazer o debug ou debug, ela já cria uma ponte entre a Unity e o Microsoft Visual Studio automaticamente. Antigamente, quando eu utilizava, não era assim. Eu tinha que instalar a Unity, tinha que instalar uma IDE como o Microsoft Visual Studio e ainda instalar um terceiro programa que era uma bridge, uma ponte, para poder fazer o debug entre as duas ferramentas e elas poderem se comunicar através de um protocolo. Hoje, isso se tornou bem mais fácil, porque aí você não precisa ficar você tendo que saber configurar e procurar o software e a bridge corretamente para fazer essa instalação. Ela consegue configurar automaticamente no teu computador. As coisas se tornaram mais fáceis. E aí essa facilidade fez o quê? Abatou muito mais programadores. Porque quanto mais fácil você tiver para desenvolver os jogos, mais pessoas vão estar utilizando o seu programa, a sua ferramenta. Outra coisa que é muito importante é esclarecer para quem está iniciando, é iniciante, não conhece, não entende, JavaScript, a linguagem JavaScript é completamente dizer linguagem Java. A linguagem Java não é a linguagem JavaScript. E eu vejo isso nos grupos de jogos cometendo muito essa confusão entre os alunos. Quem está começando a criação de jogos pensa que JavaScript é a mesma coisa que Java. Não é. Deixo bem claro como profissional que as regras gramaticais, apesar de serem muito parecidas, não é a mesma linguagem de programação. Tanto que o Java, ele não é só mais uma linguagem de programação. Hoje, nós como somos programadores, eu sou especialista em PhD em Java. Por exemplo, já posso dizer que Java é uma plataforma. Por quê? Porque a gente tem o Java Micro Edition, a gente tem o Java Enterprise Edition. Por exemplo, o Java Enterprise Edition eu uso aqui para fazer aplicações para grandes corporações, para empresas multinacionais. Por quê? Porque ela é uma versão Enterprise. Então, ali vai ter muitas outras regras que a versão básica do Java não vai ter. Vai ter muitos mais recursos, muitos mais métodos, muito mais classes. Atributo é uma versão diferenciada. A mesma coisa que o Java Micro Edition. O Java Micro Edition é dedicado e especializado para versões, e aí ele dá uma enxugada para que fique melhor a performance. Para quê? Para poder rodar melhor em celulares. Não somente em celulares, mas a gente também consegue rodar o Micro Edition até mesmo em forno micro-ondas. Ele dá para você fazer em sistemas embutidos. Então, dessa forma, já vou dizendo, fique você sabendo que o Java é diferente do JavaScript. Então, para quem vai começar a trabalhar com programação, fazer jogos com a Unity, a linguagem que você tem que estar estudando é o C#. Mas eu já digo uma coisa, não comece estudando querendo decorar a linguagem de programação, porque não é assim que nenhum programador aprende para programar para o mercado de trabalho. Quem faz aí uma universidade federal de um curso de ciência da computação já vai poder te responder. Pergunta para qualquer um profissional que fez um curso de uma universidade. Ah, você começou decorando uma linguagem? Não. Não é assim que nenhum de nós programadores aprendemos a programar. Ah, vocês não aprendem pegando a linguagem de programação? Não, não é assim. Por quê? Porque todo profissional bom mesmo de programação, ele não é preso à linguagem, às regras gramaticais, léxica, sintática e semântica de uma linguagem de programação. Por quê? Imagina você estar na primeira fase de uma universidade e aí o professor lá, X, ele trabalha e ensina com tal ferramenta, que é uma tal linguagem de programação X. Na segunda fase, na Universidade Federal, não é o mesmo professor, porque esses professores eles são concursados e eles têm áreas e domínios de diferentes disciplinas. Então, ele pode ser que na segunda fase, o professor que dá a programação e continuação da programação não seja o mesmo professor. E ele é obrigado a usar a mesma linguagem? Não é. Tanto que foi assim que eu aprendi. Eu não tive na segunda parte o mesmo professor e não foi a mesma linguagem. Aí, como é que tu conseguiu? Por quê? Porque o professor, ele mesmo explica isso já logo no começo. Vocês aqui na universidade, vocês não vão decorar uma linguagem de programação. E esse é o erro que todos vocês que estão começando a aprender a criar jogos pensam que, é a linguagem C# que eu tenho que fazer para aprender a criar jogos com a Unity, vou aprender a decorar e a programar com a linguagem C#. Já começou errado.
Tá? Como que nós aprendemos a programar? Nós aprendemos a programar diferente, nós não aprendemos a decorar as regras da sintática, léxica e semântica de uma linguagem de programação. Tá? Por quê? Porque aí como profissional você conseguiria pegar outras linguagens de programação e fazer outras coisas, outros aplicativos, outras ferramentas no mercado do trabalho. Você não fica preso só àquela linguagem. Por isso que a universidade não deixa você preso e engessado somente a uma linguagem. Dessa forma, já vou dizendo, quem quer aprender realmente a programar de forma profissional, em nível de excelência e qualidade, eu dou aulas particulares em turmas ou individuais para quem realmente queira aprender como profissional de ponta a estar programando de verdade, com qualidade e fazendo códigos com qualidade para o mercado de trabalhos. E aí você vai conseguir criar os seus jogos realmente de forma como você quer. Porque outra coisa que eu vejo muito é que as pessoas ficam copiando e colando a linguagem de programação do que tá lá no que o professor tá lá mostrando. E aí sim, ele só tá copiando e colando. Vai funcionar, vai, porque ele tá copiando e colando, mas ele não está aprendendo de verdade. Porque ele só tá copiando e colando. Aqui comigo não. Aqui comigo é diferente. A metodologia que eu uso tem toda uma questão pedagógica, de plano de ensino, de curvatura de aprendizado, de como que é feito a estrutura e a ementa curricular de todo o conteúdo da aula que eu dou. Para quê? Para que o aluno possa não ficar simplesmente copiando e colando, mas sim ele aprenda realmente a fazer as coisas. E aí quando ele quer fazer alguma coisa no jogo dele, que é muito particular do jogo dele, ele não precisa ficar procurando um vídeo no YouTube. Ele mesmo senta e programa e faz do jeito como ele quer. Ele tem a liberdade de criação, que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, fica aqui o meu contato. Se você tiver mais dúvidas que queira estar enviando para o nosso canal, escreva nos comentários, eu vou estar lendo. E eu vou estar criando novos vídeos e novos conteúdos aqui nesse canal para estar explicando novas informações.